Salve, salve, estudante! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática Interativa e nesta aula nós vamos trabalhar sobre plano cartesiano. Então vou mostrar para você algumas características muito importantes desse conhecimento, beleza? Então roda a vinheta. Então vem comigo, vamos dar início ao nosso estudo sobre o plano cartesiano. Conhecimento aí muito importante, pois nele é possível a localização de pontos, assim como também a representação de gráficos, beleza? Então, aula muito interessante. Vamos aqui comigo. Plano cartesiano. Essa ideia vem do matemático e filósofo René Descartes. Se você nunca ouviu falar de René Descartes, mas provavelmente você já tenha ouvido a seguinte frase: penso, logo existo. É uma frase de autoria dele, René Descartes. Mas como foi essa ideia de René Descartes? Bom, gente, o plano cartesiano é um sistema formado por duas retas perpendiculares, ou seja, duas retas que se cruzam, formando aqui ângulos de 90 graus, beleza? E aqui nós temos essa reta graduada. Por quê? A reta horizontal, ela recebe o nome específico de eixo das abscissas, também conhecido como eixo X, beleza? E perceba aqui o seguinte, na reta das abscissas, o eixo das abscissas, nós temos os valores para a direita da origem, valores positivos, como por exemplo 1, 2, 3 e assim sucessivamente, e para a esquerda da origem, valores negativos. A origem é exatamente o ponto de encontro do cruzamento das duas retas, pois a reta vertical é chamada de eixo das ordenadas, conhecida também como eixo X, beleza? Muito fácil, muito simples. E nós temos para cima da origem os positivos, para baixo da origem os negativos. Muito fácil, muito simples. Outro detalhe que eu quero que você perceba. O plano cartesiano ele é feito para a localização de pontos. Mas como é que se dá esses pontos? Através de coordenadas, que é por par ordenado. Quando eu me refiro a par, me refiro a 2. Ordenado, pois tem ordem. Então, a ordem é a seguinte, valores de x e valores de y. E a união desses valores, ou seja, o encontro, formará um ponto. Muito fácil, muito simples. Olha só aqui, ponto A. Se eu quero localizar o ponto A nesse plano cartesiano. Então, quais são as coordenadas do ponto A? 3 unidades para x, mais ou menos aqui, e 2 unidades para y, então aqui. Portanto, essa aqui é exatamente a localização do ponto A. Beleza? Então, o ponto A, ele se encontra aqui, nesta localização. Isso lembra muito a ideia de localização de ruas. Então, o conhecimento do plano cartesiano, ele tem uma grande e uma vasta aplicabilidade no dia a dia, como, por exemplo, na geografia, a ideia de latitude e longitude, enfim. Vamos lá. Ponto B, nós temos as coordenadas menos 4 e 3. Então, menos 4 e 3 positivo. Então, o ponto B, ele está localizado aqui nesta região. Certo? Ponto B. Bom, já que eu toquei em região, é importante que você conheça que o plano cartesiano ele é dividido em 4 regiões. E essas regiões elas recebem nomes específicos, como por exemplo, a primeira região é essa daqui, ela recebe o nome de primeiro quadrante. E ela, além disso, ela é contada no sentido anti-horário, por exemplo, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, primeiro, segundo, terceiro, e por fim, quarto quadrante. Agora nós vamos fazer o estudo do sinal de cada um desses quadrantes. Olha só, no primeiro quadrante, todos os pontos que se encontram no primeiro quadrante, ele tem um sinal específico. Mas como assim, professor? O sinal do valor que está relacionado a x e do valor que está relacionado a y. Olha só,
Neste caso do primeiro quadrante, perceba que todos os valores de x eles são positivos e todos os valores de y também são positivos. Então o sinal o ponto que pertence ao primeiro quadrante, ele sempre terá esse sinal positivo e positivo. Já no segundo quadrante, nós temos para x negativo e para y positivo. Tudo bem? No terceiro quadrante, para x negativo, para y também negativo. Olha só, no quarto quadrante, nós já temos para x positivo e para y negativo. Muito fácil, muito simples. Esse estudo aqui permite com que você identifique os pontos sem precisar montar a figura, sem precisar construir o sistema de coordenadas, apenas verificando o sinal de cada ponto. Por exemplo, o ponto C, eu já sei que ele está localizado no terceiro quadrante, pois é o único quadrante que nós temos negativo e negativo. Então, o ponto C, ele está localizado aqui. Agora basta identificar quais são suas coordenadas. Menos 2 para x e menos 1 para y. Então, é exatamente esse ponto. Esse ponto é chamado de ponto C. Beleza? Tudo tranquilo? Ponto D. Em qual quadrante o ponto D se encontra? Olha só. Eixo das abscissas positivo, eixo das ordenadas negativo. Abscissa positivo, ordenadas negativo. Então ele está no quarto quadrante. Beleza? Então vamos encontrar esse ponto D. 2 para x, está aqui, e menos 3 para y. Então desce aqui, e aqui é a localização do ponto D. Beleza, gente? Agora um detalhe muito importante, muito aluno acaba se confundindo aqui. Ponto E, olha só, 0 e 1. Mas professor, onde é que está o 0? Gente, o 0 é exatamente... Perceba que quando eu trago aqui 0 e 1, para x é 0. Logo, isso implica dizer que eu vou marcar o ponto onde corresponde o valor de y. Então, se eu tenho 0 e 1, o meu ponto E, ele está localizado aqui, sobre o eixo das ordenadas. Agora no ponto F, 4 e 0. Então olha que eu tenho 4 para x e 0 para y. Então ele fica localizado sobre o eixo das abscissas. Exatamente aqui, que é o ponto F. Tudo bem? Outro detalhe muito importante é a ideia de simetria em relação ao eixo x, ao eixo y e em relação à origem. Trouxe aqui como exemplo o ponto G de coordenadas 5 e 6. Bom, se eu quero fazer a simetria do ponto G em relação ao eixo x, vamos primeiro localizar esse ponto G. Temos coordenadas 5 para x e 6 para y. Logo, 5 para x e 6 para y. Portanto, o ponto G ele está localizado aqui. É 5 e 6. Vou colocar um pouquinho. Pronto. Fica melhor aqui. Então, esse aqui é o ponto G. Agora vamos identificar a sua simetria em relação ao eixo x. Gente, eixo x, então eu vou fazer o rebatimento desse ponto G aqui para baixo. Que neste caso, ele vai se encontrar no menos 6 e 5. Portanto, nós teremos aqui o ponto G simétrico em relação ao eixo das abscissas, beleza? Vamos obter o simétrico do ponto G em relação à origem. Olha só, em relação à origem, o sinal dele vai mudar tanto para abscissa, assim como para ordenada. Então, nós vamos ter menos 5 e menos 6. A localização se encontrará exatamente aqui. Beleza? Então tá aí, pessoal.
nós trabalhamos a ideia de localização, também os quadrantes, que no plano cartesiano é necessário que você compreenda a ideia de ordem. Primeiro eu vou ter sempre que procurar o valor de x e depois y, sempre nessa ordem. Um ponto muito importante é essa diferenciação, ó. XY é diferente de YX. Por exemplo, vamos tomar aqui como exemplo o ponto 7 e 5. 7 e 5. É diferente do ponto 5 e 7. Então a ordem importa. Vamos lá a localização? Ó, 7 para x e 5 para y. Então nós temos esse ponto mais ou menos aqui. Pronto. Agora o ponto 5 para x e 7 para y. Então perceba que a localização desse ponto, ela será aqui, ó. Vai ficar bem aqui em cima. Viu? E ela é diferente. Então a aula de hoje foi essa aí. Se você gostou desta aula, compartilhe com os demais, deixe seu like e comenta o que você mais achou de legal, beleza? É isso aí, até a próxima. Valeu!